Seja bem-vindo à nossa aula número 27, casos práticos e simulações reais. Nessa aula, vamos estar aplicando o conhecimento do curso em situações do dia a dia que você pode enfrentar ao longo da sua existência. Bom, você vai entender qual a importância do caso prático para o seu aprendizado, para você entender como é que você vai agir em determinadas situações, o que fazer antes e depois do ajuizamento de um processo. E assim, você vai entender como aplicar todo esse conhecimento de todas as últimas 26 aulas que nós já passamos. Primeira coisa, qual foi o caminho até aqui que nós chegamos? Primeiro, você identificou qual era o seu problema. Você preparou suas provas, você ingressou com a ação no juizado, você passou por 2 audiências, veio a sentença do juiz e possivelmente você vai executar essa decisão. Vamos passar para o nosso primeiro caso prático, que é um produto com defeito. Bom, qual é a situação que você está enfrentando? Você comprou um produto e ele veio com defeito. Você tomou conhecimento quando você desembalou, foi utilizar, seja ele um eletrodoméstico ou um eletroeletrônico, e aí você verificou que ele não estava funcionando. Primeira coisa que você tem que fazer nesses casos é levar até a loja. Bom, existem 2 situações. Se você comprou numa loja física, você tem que levar até a loja física para que ela proceda com um envio para assistência técnica. A loja é obrigada a trocar de imediato para você? Não é. Entenda, muita gente confunde isso. Compra um produto na loja e já quer trocar. Não, o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece que você deve oportunizar o reparo por parte do fabricante. Mas a loja não produziu o equipamento, isso é certo. Entretanto, a loja é responsável pelo envio do produto para assistência técnica. Então você deve encaminhar para a loja leva até a assistência e aí a assistência vai entrar em contato contigo para falar: tem peça, não tem peça, vamos substituir ou vamos consertar. Suponha que veio com uma solda, um defeito de solda, alguma coisa, ela tem 30 dias para resolver o seu problema. Passaram os 30 dias, nasce o seu direito para você solicitar a troca, o reparo ou a devolução do valor. Depende da situação, você pode pedir até o abatimento, mas não é o caso. Acredito que se o produto está com defeito e você precisava dele, você quer a troca dele pelo mesmo produto ou você quer logo a devolução do valor e depois você compra outro produto em outro lugar da sua escolha. Então, veja, você tem a compra de um produto com defeito e a negativa da troca ou reparo, que é o que a assistência técnica vai te responder. Passaram 30 dias, você começa a analisar o seu caso. É competência do juizado? Depende. Que tipo de produto você comprou e que tipo de assistência que foi prestada? O que ela falou? Se a assistência falar que foi mau uso, porque muita gente acaba achando que a garantia aborda mau uso, e aí manda para a assistência e a assistência fala: foi mau uso do equipamento. O que é um mau uso? Você comprou um equipamento 220 e colocou na tomada 110 e vice-versa. O produto era 110, colocou na 220 e ela sabe que queimou a fonte, porque isso acontece de uma forma, e fala: foi mau uso. Bom, isso acontece? Acontece. Acredito que 110, 220 nem deveria existir mais. Tudo deveria ser bivolt. Coloca na tomada e funciona, que tá tudo certo. Mas aconteceu o mau uso. Aconteceu o mau uso, dependendo do laudo da assistência, não vale a pena para você entrar no juizado, porque você vai perder. A justiça é muito clara que o mau uso por parte do consumidor não compete a troca do produto. Mas não foi esse o seu caso. Suponha que a assistência falou: não tem peça para trocar e a empresa não mandou nenhum outro produto para substituição. Pois bem, você pode entrar no juizado. É competência do juizado, não é um caso que seja complexo, porque o próprio laudo da assistência técnica, que é aquele documento de resposta que você retira o produto e vem escrito as razões que vai acontecer de você fazer essa análise e levar para a justiça. A partir daí você começa a se organizar com as suas provas. O que você precisa comprovar na justiça? Bom, você precisa comprovar na justiça que você comprou o aparelho, que você é a pessoa titular da ação. Por exemplo, você vai juntar seus documentos pessoais, você vai juntar a nota fiscal no seu nome, os comprovantes de pagamentos que você fez, o laudo da assistência técnica de quando entrou e quando saiu, eventuais e-mails que você tenha, tudo que for relacionado ao caso deste produto defeituoso. Então você leva tudo isso para o Poder Judiciário e pensa: que pedido eu quero? Bom, eu quero a devolução do meu valor? É uma coisa. Se você pediu a devolução ou o reparo do próprio produto, você tem que guardar ele. Você não pode simplesmente descartar ou doar para caridade ou fazer o que for com ele. Você tem que guardar. Porque se você pede devolução ou pede o reparo ou a substituição, aquele produto tem que ser devolvido para o fabricante. E é um ônus que você tem de guardar isso. Suponha que você entrou para reclamar do defeito de uma lavadora de roupas. Aquele
trambolhão grandão que às vezes nem tem espaço direito para colocar na lavanderia. E a assistência vai verificar, não dá resposta, você ajuiza processo e tá aquele trambolho lá na sua lavanderia. E você fala, não posso ficar sem lavar roupa, vou comprar outra. Você tem que arrumar lugar, você não pode descartar, não pode largar no tempo, não pode pegar e colocar lá no pátio da sua casa ou lá na garagem do seu condomínio e deixar o negócio lá abandonado. Você tem que cuidar do equipamento. Então toma muito cuidado, não vá destinar ele para outros fins que não para a devolução do processo. No final do processo, se a empresa não for buscar, você informa o juiz vai dar um prazo para eles. Se eles não buscarem, o próprio juiz te autoriza o descarte do equipamento. Aí você pode doar, entregar na assistência e falar, ó, desmonta para peça, faz o que vocês quiserem, mas antes disso você não pode. E aí, dependendo do seu pedido, você tem que ver qual que é a estratégia processual. Como que você vai agir durante o seu processo? Você vai buscar forçar um acordo? Você vai buscar a tentativa com a empresa? Lembra, há empresas grandes que têm setores que atendem o país inteiro. E então, a depender, as respostas demoram um pouco. Então, tenha um pouco de paciência antes de entrar na justiça. Se você vê que a empresa não vai reparar, por exemplo, o seu equipamento que você precisa, no caso, uma lavadora. Você já comprou a lavadora porque você precisa lavar roupa. E ela demorar um tempão, você não pode ficar esperando esse tempo todo sem lavar roupa ou indo na casa dos pais ou dos filhos, dependendo da sua idade, para poder lavar as suas roupas ou estar contratando um serviço pago de lavanderia. Você pode de repente optar por já pedir a devolução na parte administrativa, indicando que você não quer reparo mais, não quer a substituição do produto porque você vai comprar outro. Senão você compra outro, a empresa faz a substituição do produto e você fica com duas máquinas tendo que doar, vender, repassar a familiares. Não é uma situação adequada. Então você precisa agir com estratégia. O que você quer, como você quer, tudo depende da sua postura inicial quando você abrir um chamado lá no fabricante. Por que eu digo fabricante? Porque o fabricante é a pessoa mais estruturada para resolver o seu problema. A assistência técnica, ela depende de peças. Se for coisa de solda, ela resolve. Mas se ela precisa de uma peça do fabricante, o fabricante não tem o que a empresa fazer. A assistência não consegue resolver o problema porque ela não tem peça de reposição. E a mesma coisa, a loja. Por que processar a loja? Se ela só vendeu o aparelho, ele estava lacrado, a loja também nem sabia que estava com defeito. Não é nem interesse da loja, porque depois você pega uma birra da loja e não quer mais comprar com a loja. Então a loja também não tem. Ela tem responsabilidade, como a gente já deu nos exemplos práticos das outras aulas, que todos que participam da cadeia de consumo devem responder objetivamente frente ao consumidor. Entretanto, são 3 defesas que você vai ter que manifestar, são 3 endereços que você tem que mandar citar, o caso é muito mais complexo para você. Então, a dica é, simplifica a sua vida no processo. Entre com a ação somente contra o fabricante, porque ele já tem uma estrutura para te dar o atendimento. Ele tem departamento de troca, ele aciona a assistência, ele manda buscar, manda reparar, manda trocar. A fabricante decide tudo. Inclusive, se você entrar com um processo contra os 3, é a fabricante que acaba depositando no processo. Então não tem por que prejudicar 2 empresas locais com um processo, porque elas vão ter despesa para poder se defender. Afinal, eles estão lá trabalhando, eles não conseguem fazer um curso desse ou ter um departamento estruturado que vai mandar o departamento comercial deles vir aqui assistir esse curso para saber como agir, entende? O máximo que ela vai conseguir fazer é uma ponte entre um e outro. Claro que ela tem responsabilidade, mas precisa direcionar todo o poderio judiciário contra a empresa local? Não é necessário. Então, haja com estratégia para definir quem você vai entrar com o processo e o que você vai pedir. Caso prático, número 2, negativação indevida. Bom, qual é a situação que você está enfrentando? Incluíram seu nome no cadastro inadimplente e você entende que é uma cobrança indevida. Mas como você vai saber se é um caso de cobrança indevida ou não? Primeiro passo, você tem que descobrir a origem dessa negativação. Quando você vai numa loja fazer uma compra ou você vai no banco pegar um empréstimo, qualquer eventualidade, essa pessoa que está lá fazendo aquela frente, conversando com você, ela só diz, olha, há uma restrição em seu nome. O máximo que ela pode falar é o nome da empresa. Ela não vai dar maiores detalhes, porque a orientação geralmente das empresas é não dar informações que são sigilosas do sistema. E ela não está ali para dizer que o problema é dela, o problema é com ela, tipo, a nossa empresa tem uma cobrança contra você. Ela não está ali para poder passar boato ou passar informação. O que você faz nesse caso? Você tem que buscar a origem. 2 formas. Geralmente a junta comercial da sua cidade, que é um local onde as
algumas empresas fazem cadastro, possuem convênios, você pode se dirigir até lá e buscar uma certidão do SPC ou do Serasa. Outra forma é você buscar pela internet no próprio site da Serasa ou do SCPC. Cabe a você pesquisar no Google, achar a empresa, você vai pagar pela certidão, pelo extrato, que está o teu nome. Lá vai constar todas as negativações que você tiver. Pode ser que você tenha apenas uma. Então você descobriu qual foi a empresa, qual é o valor que ela está te acionando, se tem algum número do contrato, para você ter em mente o que você tem que fazer. Primeiro passo: quando você já identificou qual é a empresa, entre em contato com a empresa. Documente essa sua tentativa de resolução do problema. Documente tudo. Se você vai mandar por e-mail, você guarda e-mail para usar no processo. Se você mandou mensagem de WhatsApp, o que é não recomendado, porque é uma prova muito frágil, conversa de WhatsApp. Mande o WhatsApp se você só tem esse canal de comunicação. Às vezes a empresa não deixa nada de informação. Só um simples chat na internet e você usa aquilo como tire print da sua conversa que está lá naquele site, naquele chat de comunicação. Tente pedir uma solução para tentar retirar o seu nome. Se você entende que é indevido, informe a empresa. A empresa não consegue resolver na hora para você e já dá baixa. Ela precisa fazer uma investigação, precisa buscar documentação, precisa ver se é uma empresa grande. Suponha TIM Telefonia. Quem que incluiu você? Foi a TIM Nacional, porque você comprou ou não comprou pelo site? Foi uma TIM local, uma empresa local? Deixa eu entrar em contato com ela, perguntar: olha, tá aqui esse consumidor, o CPF é número tal, foi feita uma inclusão de cobrança, me dê mais informações. Tem contrato? Não tem contrato? Ela precisa fazer um levantamento. Então ela vai te pedir um prazo para poder resolver isso. Não sai já buscando o Poder Judiciário. Calma, você pode resolver. E ainda, você pode ter o direito a dano moral no futuro. Não é preciso você correr agora. Mas suponha, a empresa não te deu retorno. E aí você entrou naquela plataforma consumidor.gov.br, que é muito boa para resolver alguns problemas. E fez uma reclamação lá e a empresa resolveu o seu problema. Ok, pegue o documento do e-mail ou a conversa do site que você teve, pegue esse protocolo, todo o extrato ali do consumidor.gov, entre na justiça. Você não precisaria mais, se ela já resolveu lá no consumidor, peça apenas os danos morais. Mas suponha que ela não retirou o seu nome, aí você precisa juntar a documentação. Então, você vai ter os seus documentos pessoais, o comprovante de endereço, você já tem a certidão do Serasa, que consta atualizado a informação de que o seu nome está negativado, você já tem uma conversa no site que você tentou resolver. Você tem lá o seu protocolo, a sua abertura de reclamação no site do consumidor.gov.br, que você também tentou resolver o problema e não conseguiu, e você leva tudo isso para o juiz. Então, quando você leva isso para o juiz, você pode buscar uma antecipação de tutela, pedir uma liminar para que ele já mande retirar o seu nome do SPC, porque afinal, as pessoas costumam descobrir que o nome está no SPC porque foi fazer uma compra e passou vergonha. Nesse caso, muitos tribunais entendem que o dano moral é presumido, ou seja, se a negativação é indevida, já se entende que tem dano moral. A questão é qual o valor eles irão arbitrar. Então, quais são as provas? Todas essas que eu já te relatei e os pedidos possíveis. Você pode pedir a liminar, pode pedir para declarar a inexigibilidade desse débito, pode declarar que reconheça a falha na prestação de serviço e pode chegar e solicitar ao juiz também a condenação em danos morais. Qual é a sua estratégia para a audiência? Geralmente, quando a empresa verificou que fez uma inclusão indevida, realmente indevida, ela tenta fazer um acordo. Qual a sua estratégia? Resolver o mais simples possível, porque senão vai ter outra audiência, ainda virá uma execução, isso demora para desenrolar. E outra, o dano moral é uma coisa muito subjetiva. Ele pode ser de 500 a 5 mil, às vezes pode chegar a 8 mil, mas tudo depende. E dano moral está ali naquela faixa de 500 a 3 mil reais. Então, se a empresa te fez uma proposta de 1.500, de 2.000, ela já vai acertar com você em questão de 10 dias diretamente na sua conta, tá tudo resolvido, vida que segue, o nome já saiu do SPC e vamos partir para outro. Segue a vida normalmente. Então, pense na estratégia, porque às vezes, para que deixar o processo correr? Pode acontecer de o sistema errar novamente. Se já extinguiu o processo, é um novo fato. Mas se incluiu de novo dentro do mesmo processo, o máximo que vai acontecer é o juiz mandar retirar sob pena de multa e vai te causar um dano de novo, se for o caso. Então, analise com parcimônia. Às vezes, de repente, você se esqueceu de uma contratação que você fez e aí o juiz pode entender
porque foi feita a contratação. E aí você pode perder o processo. Então veja a proposta de conciliação com todo o carinho possível quando a empresa apresentar e menos um processo na sua vida. Não é isso que você quer. Caso prático número 3. Acidente de trânsito sem vítimas. Como eu já expliquei em algumas aulas anteriores, aqui no estado do Paraná, ao menos em Foz do Iguaçu, não sei se é toda a cidade, são mais de 500 municípios no estado do Paraná, se o acidente não tem vítima, o batalhão de trânsito não vai até o local para fazer croquis ou fazer boletim de ocorrência. Não, aqui a pessoa deve se dirigir até o batalhão de trânsito e fazer a sua comunicado de ocorrência e levar as fotos, ou até mesmo se o carro puder ser deslocado até lá, ainda tiver em condições de rodagem, o próprio policial militar que for fazer a confecção do boletim de ocorrência, ele vai mesmo tirar as fotos e colocar lá. Então assim, qual é a situação que você está enfrentando? Uma colisão com danos materiais. E no local, cada um dizendo que a culpa é sua. O que você tem que fazer? Quais são suas provas necessárias? Primeira coisa, já dei um exemplo bem claro na nossa aula de petição inicial e de contestação sobre um acidente de trânsito sem vítimas, em que a conclusão foi apenas danos materiais. Mas vamos lá, qual é a prova que você precisa? Você precisa documentos pessoais, você precisa comprovar que é o proprietário do veículo, porque se você não é o titular do veículo, não é você quem tem que cobrar o prejuízo, seria o proprietário do veículo. Se você pagou para o proprietário do veículo, você tem que documentar essa situação. O que mais você precisa? Bom, você precisa do boletim de ocorrência. Lembra, o boletim de ocorrência é uma prova unilateral. O policial militar, ele só vai relatar o que você disse. Vai pegar o seu termo de depoimento e está lá. Ele não está dizendo quem teve maior ou melhor prejuízo. Ele não está dizendo quem é o culpado do acidente. Ele só está relatando o que ocorreu, que é dado pelas partes. Se o réu compareceu voluntariamente para fazer o boletim, ou se o réu foi em outro dia para relatar a mesma situação, o policial militar vai fazer a inclusão dentro daquele boletim de ocorrência. Então, muito cuidado. Às vezes você está com um boletim só com sua versão e sem a versão da outra parte. Tem que pegar sempre um boletim atualizado para saber se houve movimentação. Você tem que ter conhecimento de que, assim que ocorreu o acidente, faça a documentação necessária. Utilize seu celular para tirar algumas fotos, para filmar o ambiente, faça uma panorâmica 360 graus, filme onde estão as placas de preferência, filme se existia semáforo, quais são as condições do local, se estava chovendo, se era de noite, se o veículo do réu tem farol que não funciona. Faça tipo uma inspeção ali no local e documente tudo. Recomendo tirar as fotos depois que fizer o vídeo, porque o vídeo ele é mais abrangente, você pode ir narrando ele, você pode simplesmente ligar a sua câmera e filmar o local, os danos, todos eles, e falar com a tela. Por exemplo, você segura o celular e fala: aqui foi o acidente, veja o ponto que bateu, levanta, aponta, olha, aqui tem uma placa de preferencial, o veículo da frente está com a razão. Faça a sua narrativa conforme você achar melhor. Lembrando, sempre você coloca os documentos de forma completa no processo. Nunca coloque só um pedacinho da edição do vídeo, não recorte ele para usar só um lapso temporal, porque é facilmente impugnável. Dá para o juiz ver que ali está tentando fazer uma construção de direito. É uma edição, ou seja, edição é manipulação. E essa manipulação não é bem-vinda nos processos judiciais. Então, se o seu vídeo deu 1 hora, junte 1 hora. Na hora da audiência, você diz para o juiz: olha, eu quero só do minuto 15 ao minuto 16. Esse ponto é o que importa para mim. Se tiverem vários trechinhos que você quer exibir, dê todos os minutos que você tiver anotado para que seja exibido em audiência, se for o caso. Depois disso, verifique, tem testemunhas que viram? Pega o nome delas, anote e entre em contato posteriormente. A testemunha não precisa ficar ali depois do acidente. Depois do acidente já aconteceu. Ela tem que declarar em juízo, não que ela ficou lá até o final para ver o que aconteceu. Ela tem que declarar se ela viu o acidente, se ela sabe da dinâmica, o que ela pode contribuir no processo. Faça cálculos do seu prejuízo. O que é isso? Faça orçamentos. Se o mecânico te disser que está fazendo um orçamento só superficial, fique atento, porque ele só está fazendo o orçamento do que ele está vendo. Internamente pode ter ocorrido um problema. Aí ele vai falar para você: olha, depois que desmontar a gente vê se tem mais coisa. Você não consegue levar isso para a justiça. Você precisa do seu pedido certo, você precisa ter o valor adequado. Então analise com ele se é o caso dele já desmontar o seu veículo, a parte que precisa ali para fazer o equipamento, para saber se existem outras peças que foram danificadas, se há algum comprometimento do veículo que precise de um reparo. Às vezes um amassado interno que não
foi visto, ele consegue já analisar e saber mais ou menos quanto que vai custar o reparo total. Então tente levar o reparo total. E ainda, não vá só no primeiro mecânico. A não ser que seja seu amigo de confiança, uma empresa que você já trabalhou, que você gosta do serviço, sempre busque uma segunda opinião para saber se efetivamente aqueles danos foram todos vistos, porque de repente na primeira opinião pode ter passado sem perceber algum detalhe que precisa ser corrigido. E aí é um problema. Porque depois que o processo se instaurou, o juiz deu a sentença, você não vai conseguir, lá na hora que você for fazer o reparo, que incluir aquele dano que não foi previsto. Então, muito cuidado, esse cálculo do prejuízo precisa ser feito de forma minuciosa. E já adiantando, sempre veja, existe possibilidade de acordo? Qual foi a postura do réu lá na hora do acidente? Porque uma coisa ele se prontifica a pagar para você não criar tumulto, alguma outra coisa que ele possa ter algum receio. A outra coisa é depois que você pegou o telefone dele, entrou em contato, mandou o orçamento, ele para de falar com você. Qual é o veículo que foi envolvido? O condutor é o proprietário? Será que lá no final eu posso de repente conseguir penhorar esse veículo para poder fazer um leilão, para poder pagar o meu prejuízo? Tente analisar. Faça sempre as diligências e nunca feche a possibilidade de resolver isso com um acordo. Se você é comerciante e sofreu o dano, ofereça para ele a máquina para fazer um parcelamento. Às vezes as parcelas agradam mais do que a pessoa pagar em uma vez no processo. E aí você pode conseguir já desenrolar, porque existe a situação da financeira de antecipar essas parcelas do cartão que ele pagou. Você, com um preço à vista também, você consegue negociar um valor melhor na oficina. Então analise tudo. Às vezes o acordo pode ser a melhor coisa que você vai fazer. Caso prático número 4, descumprimento de contrato de serviço. Bom, qual é a situação que você está enfrentando? O serviço que você contratou não foi realizado corretamente. Exemplo, contratamos um marceneiro para fazer uma cozinha na sua casa. Você contratou a pessoa, deu todos os detalhes, recebeu o orçamento e aceitou o preço e começou a fazer o pagamento e nada da cozinha aparecer. E quando aparece, está mal montada, as portas estão soltas, os armários parecem que vão cair porque faltou parafuso para segurar, porque não fez um cálculo de peso quando você colocou louça, panelas, qualquer coisa, mantimentos e começou a descer. E aí você fica com aquela situação. O serviço não foi realizado adequadamente, o que eu posso fazer? Bom, você primeiro precisa organizar os seus documentos. Como sempre, você precisa ser organizado. Você tem que ter em vista que nesse caso de um serviço não realizado de forma correta, você tem uma janela temporal, que é desde a contratação até o término da execução do serviço, ou o suposto término, que pode a pessoa não ter terminado ainda. Então, até aquele momento, todos os documentos, as conversas, os comprovantes de pagamento, as fotos do local antes, as fotos da montagem, se você tiver, tudo que for relacionado, você deve juntar como provas, inclusive as provas digitais, que são as conversas com o marceneiro. Nesse caso, você pode utilizar o WhatsApp, e aí você tem que pensar qual é a formulação do seu pedido, o que você quer efetivamente. Você quer que ele faça a entrega correta do móvel? Como, por exemplo, que ele arrume as portas, que ele ajuste adequadamente os parafusos para que não tenha problema de queda, se uma peça veio danificada, por exemplo, com um corte errado, ou está riscada no momento da instalação. Afinal, é um móvel planejado, você contratou para durar vários anos, para embelezar, para valorizar o seu patrimônio, e aí vem um móvel que não condiz com o que você estava esperando. Uma coisa é você não gostar do serviço porque não ficou legal depois da montagem, a outra coisa é o serviço realmente não ter ficado bom. Nesse caso, você deve tirar fotos, fazer vídeos, comprovar ao juiz, olha, excelência, narrando o seu vídeo, a porta não abre, veja, ela tem folga e a pessoa não vem aqui para consertar. Claro, uma porta, o marceneiro vai lá e vai resolver com uma parafusadeira ou uma chave de fenda. Nesse caso, se você sabe mexer com isso, não tem necessidade de ir lá e abrir um processo. Só para a pessoa ir lá, é melhor você pegar a parafusadeira ou pegar a sua chave de fenda e consertar a porta se você tem esse conhecimento. Agora, se você não tem esse conhecimento, o que você pode fazer? Buscar alguém que tenha conhecimento para arrumar, seja lá por qualquer preço, às vezes de repente para consertar a porta ali. A porta tá boa, a dobradiça tá boa, ela só está mal instalada. Às vezes a pessoa te cobra um valor muito irrisório. Será que vale a pena ir para o judiciário por isso? Porque às vezes você acaba gastando mais em logística, custo emocional, todo o impacto que vai te dar da espera pode danificar e pode acabar prejudicando outras coisas. Pode acontecer. Então nesse caso, se é só um simples parafuso, se você não sabe consertar, insista para a pessoa ir lá te dar essa assistência. Às vezes vale a pena, a pessoa só é desorganizada no tempo, abra a possibilidade
possibilidade dele fazer após o horário ou fazer nos finais de semana. Diga, poxa, dá uma passada aqui, é só a porta que tem esse problema. Dá uma revisadinha nas portas para mim, manda um vídeo para ele. Tenho certeza que ele vai buscar melhor atender você. Porque às vezes eles só são desorganizados no tempo, porque os marceneiros autônomos, eles não são muito organizados com questão logística. Eles não conseguem pensar que precisam dar atendimento efetivo ao seu cliente. Eles conseguem pensar apenas que no mês que vem eu não tenho renda. Então, se uma pessoa pede orçamento, aquela pessoa parece que é o melhor amigo dela. Você era o melhor amigo quando você pediu orçamento e estava contratando o serviço. E depois parece que você não é mais, agora é outra pessoa. E assim vai, a vida dele é assim, é corrida. Porque justamente o dia só tem 24 horas e eles não conseguem gerir bem essas horas para atender todo mundo. Se você presta serviço, você vai entender mais ou menos o raciocínio que eu estou te passando. Então você dê algumas possibilidades. Não deu certo? Apresente ao juiz que você tentou de todas as formas, inclusive para que ele fosse fora do horário na sua residência depois das 18 horas, que você tentou franquear, olha, sábado, pode vir no sábado, pode vir no domingo. Não tem esse negócio de falar assim, não trabalho no domingo. Amigo, você é prestador de serviço, você tem que ir quando você tem o tempo. Então, se você tem o tempo aí, vem aqui, arruma isso aqui. A gente evita problemas. Tente fazer uma conversa amistosa para resolver esse problema. Bom, qual é a formulação do seu pedido? Você pode pedir ao juiz para que o móvel seja devidamente entregue, devidamente reparado se for o caso. Você poderia pedir danos morais? Depende da comprovação. Esses casos especificamente, o juiz entende como mero aborrecimento ou descumprimento contratual. Então já fica um pouco mais difícil você conseguir vingar algum pedido de dano moral. E aí, se você faz algum pedido que não seja adequado, quando o réu for ler isso, ele vai ficar magoado, sentido, vai se fechar para um acordo, e aí não tem estratégia em audiência que vai resolver. Então, faça sempre os pedidos adequados, como mostramos nas aulas anteriores. Sua estratégia em audiência é tentar resolver o problema, não criar mais problema, não atacar e chamar de responsável, por mais que ele seja. Chamar de responsável na audiência só vai fechar as possibilidades de acordo. Faça uma elaboração com o conciliador de que você dá um prazo de 10 dias para ele consertar, e se ele não der, já estabeleça um valor de uma multa. Por exemplo, R$500, R$300 que seja. Porque aí você já sabe, você já foi inteligente, já sabe que uma outra pessoa vai te cobrar mais ou menos aquele valor para ir lá e consertar um outro marceneiro ou até mesmo uma empresa. Não tem motivo você contratar uma empresa se você contratou um marceneiro autônomo. Busca um marceneiro autônomo para o juiz poder ver que você não está tentando tirar proveito da situação também, né? Porque, poxa, se você queria uma empresa, por que não contratou a empresa? Você não contratou a empresa porque você sabia que era mais caro. Isso é óbvio, a empresa tem custos, ela tem salários, ela tem um monte de coisa para pagar. Às vezes também não fica bom, mas a incidência de não ficar muito bom ou não terminar efetivamente o serviço é menor, porque o marceneiro autônomo está lutando todos os santos dias para poder fazer alguma coisa. Não estou defendendo marceneiros. Aliás, eu tenho uma relação complexa com marceneiros e consegui resolver todas elas na base do diálogo. Não precisou acionar ninguém, fui um pouco paciente, não era uma coisa tão urgente e usei algumas habilidades de negociação sem ameaça de processo nem nada para poder resolver. Acredito que você também vai resolver. Apenas entenda que o lado dele é de sobrevivência e você agindo, jogue verde. Por exemplo, funcionou comigo, talvez funcione com você. Tem uma pessoa que eu tenho que indicar para um orçamento, mas eu tô com receio. Você não terminou o meu. Então termina o meu para poder mostrar. A pessoa vai vir aqui em casa, vou receber ela aí no final de semana. Termina que ela vai ver, daí ela vai me pedir a recomendação. Vai ver essas portas tudo torta aqui? Eu não posso te recomendar. Jogou verde. Não necessariamente existe essa pessoa, não necessariamente você vai indicar o serviço dele, mas você está usando alguma estratégia para poder conseguir fazer com que a pessoa vá lá. Ou seja, você tem interesse em resolver e ele tem interesse em vender. Bom, são dois ali, toda a relação é de interesse. Então, se você resolver o seu interesse, de repente, se ele te perguntar, e aquela pessoa? Você, aquela pessoa decidiu que vai esperar um pouquinho, porque ela tá. Quando eu passei o preço que eu paguei aqui, ela falou que tá meio fora do orçamento dela, você passa a conversa de novo, entendeu? E fica por isso mesmo e você resolveu o seu problema. Então, existem muitas formas de você tentar resolver o problema sem ir para a justiça. Mas nesse caso, não deu certo a conversa, não deu nada certo, só te resta a via do judiciário. Bom, você já tem as provas, você tem as provas digitais, são as conversas, e-mails, qualquer outro tipo de documento digital, eletrônico que você tenha, você junta
apresentando o processo, formule seu pedido de reparação ou de indenização, porque efetivamente, se você não sabe consertar as suas portas que estão faltando, você não sabe dar a manutenção adequada lá para terminar o serviço do móvel, você precisa de alguém. Já faça o orçamento com essa pessoa e apresente para o juiz. Então você pede a obrigação de fazer e sucessivamente, se a pessoa não fizer em determinado prazo, que converta o processo em danos materiais para você poder contratar uma pessoa para poder terminar o serviço. Afinal, você não pode ficar lá com aquela cozinha daquele estado. Bom, qual é a situação completa de um processo que você precisa identificar? Bom, você identifica o problema, organiza seus fatos. Você já sabe, isso aqui é um problema. Agora, como que eu organizo isso? Abra uma pastinha digital no seu computador e vá salvando todos os documentos, as conversas do WhatsApp, tudo em ordem cronológica, porque é assim que elas devem ser apresentadas em um processo. Feito isso, além de jogar todas as informações dentro dessa pastinha, você começa a fazer o preparo delas, deixando na ordem sequencial para poder apresentar a sua narrativa concisa e coerente com essa documentação. E aí sim você elabora seu pedido, porque aí você relendo todos os passos que você teve nessa relação jurídica, você vai lembrando e vai escrevendo. Da mesma forma, abra um arquivo de texto no computador, pega o bloco de notas do Windows ou qualquer outro documento que você gosta de abrir, pode ser o Word, pode ser o próprio Google Docs, qualquer um, e vai lá. No dia tal, contratei o serviço custou tanto, foi pago da seguinte forma, no dia tal começou a instalação, no outro dia, relate tudo que aconteceu dia após dia, ou seja, na ordem cronológica. Elabore o pedido do que você quer, do que você precisa para resolver o problema. Olha, eu preciso que ele conserte, entregue o serviço adequadamente. Eu preciso que, se ele não fizer isso, que eu receba algum valor para poder contratar uma pessoa para fazer. E quando você já faz pedido subsidiário, que é um pedido alternativo ao juiz, você tem que colocar para ele quanto que custa, porque o juiz, na hora que julgar o caso, ele já vai colocar e estabelecer essa situação. E se ele não fizer isso, você já sabe que você faz o embargo de declaração para poder deixar tudo redondo se precisar executar. E aí você faz uma simulação de audiência. Se coloque no lugar da parte. O que será que seria viável para ela cumprir? Não utilize o processo para um ganho econômico, porque o processo não é para isso. O juiz, ele segura, acaba cortando esses pedidos. Por exemplo, dano moral, se o juiz entender que não é o caso, ele vai tirar. Então faça uma simulação do que você pede e se coloque no lugar da outra parte. Quando você se coloca ali no lugar da outra parte, e aí, suponha, você pegou e a pessoa falou assim, poxa, mas eu tô corrido, não consigo, e você já pensou previamente, mas num domingo você consegue ir lá fazer isso para mim, não consegue? Vai lá, de repente a gente faz um almoço lá, você almoça por lá e tudo mais. Afinal, ele já frequentou sua casa, já foi lá uma vez, já conhece sua cozinha, vai ver ela funcionando e tudo mais. Faça uma proposta e a pessoa vai, qual é a justificativa que ela tem de não ir no domingo? Ah, domingo eu não posso porque eu vou na igreja. Tudo bem, mas que horas que você vai? Você vai às 6 horas? Vai de manhã? Você pode ir lá às 6 horas domingo da noite lá em casa, não tem problema nenhum. Mesmo que seja um apartamento, ir lá e fazer 2, 3 parafusadas não vai ser considerado perturbação de sossego num condomínio. Uma coisa esporádica, rápida para resolver. Então veja, dê algumas propostas de resolução que sejam inegáveis, que ele não tem como recusar a cumprir. E aí o conciliador, já percebendo a situação, de repente ele já intervém para tentar falar, olha, mas não fica bom, então o senhor, fale, que dia que o senhor pode ir? Ah, eu posso ir daqui a 15 dias. Então tá, parece injusto? Faz o seguinte, se ele propôs para você 15 dias, está simulando a audiência, você já está vendo todas as nuances que podem acontecer. Claro, não são suficientes ainda toda a visão que você tem, porque a audiência sempre acontece uma coisa diferente. Sempre tem uma vírgula que desanda tudo e que acaba fechando a porta da negociação. Então você fala assim, 15 dias, tudo bem? Aí você estabelece assim, olha, eu tenho um orçamento e custa R$300 para outra pessoa aí. Podemos fazer o seguinte, eu te espero em 15 dias. Se você não for lá nos 15 dias, nós podemos converter o processo em R$300 para você me pagar? E veja a reação dele, entendeu? E aí você vai perceber se ele tá de boa fé ou se ele tá de má fé, porque se realmente, às vezes a pessoa tá tão corrida mesmo que tá trabalhando sábado e domingo para entregar uma casa, porque às vezes eles pegam uma casa inteira para fazer, né? Quartos, cozinha, banheiro, sala de estar, e dá trabalho, dá bastante trabalho. Se ele tá tão empenhado nisso aí, bom, ele tem que ficar atento que, olha, então esses 15 dias você trabalha lá, mas não esquece que tem o meu dia. E aí nesse dia, se ele não comparecer, automaticamente você já pede, porque o que você está fazendo ali é um acordo. E lembra, o acordo, quando for para o juiz vai homologar. Ele vira título executivo. Ou seja, você não precisa mais ter outra audiência para
provar esse prejuízo, você não precisa juntar testemunhas, só precisa executar o acordo. Aí execute os R$300 da pessoa. E aí já contrate outra pessoa e aguarde, porque se você receber ou não receber, você tem que resolver igual a sua cozinha. Você tem que ir lá reparar as portas que estão mal instaladas, se for o caso. Entende? O cara já deu um orçamento prévio, ele vai lá, conserta a porta para você, paga para ele e agora só receber no processo. Entende a estratégia? Essa é a ideia para você resolver o seu problema. Não deu certo a audiência de conciliação? Bom, simule. Quais são os resultados que eu posso ter na sentença? Bom, a sentença pode te dar procedência, ela pode te dar parcial procedência, ela pode te dar improcedência. Você tem que simular todos esses cenários, o que pode acontecer. Porque não se sabe, existe o contraditório, a pessoa pode juntar documentação. Ela pode falar, olha, os dias que eu fui, a pessoa não estava lá no imóvel para me receber. Tá aqui as fotos que eu tirei, que às vezes a pessoa não sabe, ela não vai fazer esse curso certamente, ela não sabe que ela poderia documentar que ela foi tentar resolver o problema das portas para poder fazer a devida correção lá das fechaduras, e aí não sabe que mostrar pro juiz, olha, mas eu fui lá, ele tá reclamando aqui, mas a gente só não se acertou na data. E aí o juiz fala, então tá bom, então eu vou condenar você na obrigação de fazer, e você vai lá e faz em até 15 dias. O juiz vai dar um prazo razoável para a pessoa fazer. E aí ela tem aqueles 15 dias. Então passou um tempão para poder dar os 15 dias. Então, lembra, na audiência de conciliação, você já poderia conseguir esses 15 dias e ainda converter em uma multa, converter em uma perdas e danos se a pessoa não fosse. Então fica atento. E aí, você já simulou a audiência, como é que você vai agir, todas as estratégias que você tem, você já simulou a sentença, quais são as nuances que ela pode julgar, dependendo da situação. Claro, essa simulação da sentença você vai fazer quando o réu apresentar os seus documentos, apresentar a sua contestação, a sua versão dos fatos, todas as provas que ele tiver. E aí você faz uma análise do que você pode esperar na sentença. Qual é o quadro geral que você acha que pode vir. Beleza, você conseguiu tudo isso e agora vamos simular a execução. Será que eu vou passar um tempão aqui, lá no final não vou ter retorno? O que será que eu posso fazer? O que eu não faço? Será que eu busco ele para fazer um acordo parcelado? Como é que a gente pode resolver? Veja, olha o tempo que você vai levar para resolver um problema relativamente pequeno. Eu tive, que nem eu falei, eu tenho muito problema com marceneiro que manda fazer móvel. Eu tive problema com marceneiro que ele não colocou a fechadura, né, que eu precisava de uma gaveta com chave, ele não colocou a fechadura. Chama, nunca vem. Desisti dele. O que eu fiz? Eu mesmo coloquei a fechadura. Sairia, economicamente falando, mais barato do que passar um longo processo para tentar que ele colocasse a fechadura na gaveta. Pelas circunstâncias do caso que eu teria, o juiz vai falar, é meramente um descumprimento contratual, e daí depois eu executar, deu R$140 a fechadura. Valia a pena? Não valia. É justo? Não é justo. Tá sobrando dinheiro? Não tá sobrando dinheiro. Não é assim. A gente contratou, pagou, deu todos os detalhes, a pessoa colocou tudo no orçamento, inclusive a própria fechadura, e não veio fazer. Simplesmente abri mão e, infelizmente, eu não tenho como recomendar ele, não tenho como chamar mais para serviços, porque perde a confiança ali. Veja, as pessoas às vezes se queimam por um valor bem pequeno. Entenda, isso pode ser um favor que ela faz para você, porque depois ela pode queimar com você, te prejudicar em uma coisa muito mais cara. É uma forma de pensar? É uma forma de pensar. Para mim, tá tudo bem, eu agi assim. Para você, pode ser que não. Pode ser, não, combinado não é caro, vamos lá. Aí você tem que entrar naquela seara de discussão se eu estou agindo porque é direito ou estou agindo porque é uma questão, um princípio moral, eu estou agindo com impulso, com emoção. Veja, eu já cuido de vários processos, cuidar de mais um não teria problema nenhum, mas não era viável economicamente. Ia tomar tempo, às vezes ia tomar, não sei, preferi a paz. A paz me custou, nesse meu caso específico que foi comigo, R$140. Resolvi meu problema depois de 3 meses. Depois de 3 meses eu falei assim, quer saber? Desisto da pessoa, pedi um orçamento, falei, não tá tão caro, ok, paguei no cartão, cai para 30 dias e tá tudo bem. Não chamo mais, não conversamos mais, a porta tá aberta se ele tiver algum problema, quiser me contratar para fazer uma defesa para ele, tá tudo bem, é apenas um negócio. Aí depois nos honorários eu coloco R$140 depois para cobrar dele a mais, ou eu condiciono, né? A gente conversa. Estou aberto sempre para conversa quando o assunto é comigo. Mas eu digo para você, simule a execução, porque às vezes, dependendo da situação, você arrumou um orçamento muito caro, a pessoa não tem como cumprir. Porque justamente ela é uma pessoa que está trabalhando com CPF, ela não tem empresa, você às vezes mal sabe o endereço dela, ela não trabalha com grandes valores que são dela. Quando ela vê que ela está com um cerco fechado, você acabou negativando o nome da pessoa por conta da sentença que ela não pagou lá durante o processo de execução, ela já pede para a própria pessoa,
ó, você nem paga para mim, paga diretamente pro fornecedor de chapa, para mim a gente acerta, daí ela começa a dar o nome da esposa. É difícil, entende? Perceba, as pessoas acabam achando o jeitinho brasileiro para não cumprir com suas obrigações. É errado. Isso deveria ser extinto da nossa sociedade, o tal do jeitinho brasileiro. Mas é uma coisa que só evolui de geração em geração. Ou seja, eu tento pegar a minha próxima geração e dar educação para eles não agirem assim. Se todo mundo fizer assim, bom, nós vamos passar essa geração com esse problema e talvez a próxima esteja melhor. É assim que se dá a evolução de sociedade. Não é o correto de as pessoas não cumprirem com suas obrigações, não é correto deixarem as pessoas na mão, mas é a realidade que temos e vamos agir conforme. Então, não se diz que você não tem direito, que você não pode agir até com impulso, você pode agir com impulso se você quiser, para você tá tudo certo, mas veja, as consequências práticas. Às vezes aquela história de dar um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair, isso é um pensamento que não é muito inteligente. Quem fala uma coisa dessa aí é mais pela retórica do que efetivamente, porque se a pessoa fala isso aí, analise, custar mais caro um processo do que resolução é só mesmo pelo ego, não tem outra explicação, é porque ela não gosta de perder. E às vezes agir com estratégia é não perder, entende? Então nós temos todos esses passos que você tem que analisar do que vai acontecer. Outra situação da análise estratégica dos casos. Quando vale a pena ingressar com a ação? É aquela coisa que eu falei, tudo depende do custo econômico. Você tem que analisar, vale a pena financeiramente falando? Veja, o meu caso particular ali da fechadura, R$140. Custa quase R$140 para eu descobrir lá na junta comercial se a pessoa tem uma empresa no nome, para poder descobrir, tentar penhorar alguma coisa lá. Não compensa depois de mais de ano, né? Mais de um ano para chegar nessa situação, de eu fazer a pesquisa de bens, ou ter que ir no cartório para fazer uma pesquisa patrimonial, pegar uma certidão no Detran, se eu somar tudo isso, passou do valor. Então, às vezes não vale. Você tem que fazer a análise desse custo-benefício, né? Se vale a pena ou não vale a pena. Se vai te custar mais caro ou não vai. No seu caso, por exemplo, daquele hipotético que nós falamos, R$300 para poder consertar as fechaduras, né? As dobradiças das portas que estão mal instaladas. Quanto você vai gastar lá no final do processo se você não conseguir executar isso? Te custa mais que os R$300. E certamente, poxa, você instalou o móvel, só falta isso, tá tão bonito, você vai deixar de receber as pessoas na sua casa porque não está bem instalado. Contrate uma pessoa, arrume, tente receber o valor e veja se vale a pena, porque lá na frente, todos esses certidões, alguns documentos que você vai ter que buscar em repartição pública, porque tudo tem uma taxa, tudo tem um custo, nada é de graça lá. A não ser algumas certidões pela internet que você consegue, mas às vezes essas certidões não têm validade nenhuma para comprovação patrimonial, e aí você vai acabar ficando no 0 a 0. O problema do 0 a 0 é que daqui a 2 anos você vai descobrir, poxa, fiquei no 0 a 0. Tirei tanta certidão, achei um bem, ele veio lá e pagou aqueles R$300 corrigido, deu R$360, mas poxa, eu gastei 400 de certidão. E não tem como cobrar as certidões dele do processo. Há quem vai discordar, mas olha, essa tese da discordância é lá na justiça comum. No juizado, a regra é diferente. No juizado, o encargo é todo seu. Você que busca certidão, você não pode cobrar a certidão. Você que vai atrás dos bens e não o réu que apresenta. Então, assim, a regra muda. Por isso que em algumas situações foi alertado, analise se vale a pena você buscar uma solução lá na justiça comum. Tá certo que precisa de advogado, mas lá, toda essa despesa que você tiver, ela pode ser reembolsada. Aqui no juizado, diferente, não tem como. Então, às vezes, vale a pena o deixar para lá, porque paz não tem preço. Conhecendo o caminho, agora você consegue fazer essa análise para ver se vale a pena você brigar na justiça. No meu caso não valeu, no seu caso pode valer. E tá tudo certo, você tem conhecimento e você consegue levar o processo do começo até o fim. Só não pode usar para fins espúrios, tipo, eu quero prejudicar a pessoa. Eu quero prejudicar a pessoa. Isso não é possível, não seria interessante, não é ético, não é o que se busca em um processo. Não diferente, dependendo da situação, né, da análise da capacidade de pagamento do réu, você vai analisar se vale a pena ou não vale a pena você ajuizar o processo. Porque se a pessoa é insolvente, mais um pouco de dose de paciência pode resolver o seu caso. Lembra? Diga que tem um cliente para indicar, mas você só consegue fazer isso se efetivamente for o seu prejuízo, né? O seu móvel finalizado. Como é que você vai apresentar o teu móvel? Use de estratégias. Nada impede. Chegou lá seus amigos no final de semana na sua residência, olhou aquela cozinha e vão perguntar, quem fez
fez para você, poxa, estou querendo fazer. Isso pode acontecer? É uma probabilidade real. Então, o marceneiro também sabe, porque assim, ele depende de indicações. Afinal, como é que você achou ele? Não foi por indicação de outra pessoa? Ou você foi na internet, pesquisou marceneiro avulso, marceneiro liberal? Você não foi na internet procurar um marceneiro. Com certeza, essa pessoa só te apresentou um orçamento porque você já viu o serviço ou foi recomendado por alguém que você conhece. E é assim que eles sobrevivem. Então, se você disser que tem uma indicação para fazer, de repente ele conserta o seu problema. E isso é vantajoso para você. E efetivamente alguém pode perguntar e você fala: sim, ele colocou, mas olha, se você pedir, não tenha pressa. Eu aprendi com marceneiros. Agora eu faço pagamento 50% de entrada, 50% na entrega total. Infelizmente, nesse meu último caso, eu paguei os 50% total e faltou a fechadura e eu não acompanhei a instalação. Ele também não veio para aquele dia que eles falam, olha, o dia da entrega para poder analisar, para ver. Fiz o pagamento de boa fé, porque já era recorrente, já tinha feito um trabalho menor antes. Fiz uma estante depois que só faltou essa chave e tá tudo certo, resolvido. Mas lembra, as negociações precisam ser seguras antecipadamente. Exercício prático de identificação de problemas jurídicos. Como que você identifica se o seu direito foi violado? Primeiramente, você tem que ver sempre pelo princípio de justiça. Contratou uma coisa e não recebeu? Isso foi justo? Não. Então você tem um direito. Como que você faz essa identificação? Bom, analise. A sua relação é de consumo? Foi uma empresa que te vendeu e você é o consumidor? Essa empresa que te vendeu não tem um CNPJ formal? Foi, por exemplo, o nosso marceneiro que é individual? É uma relação de consumo. Então você deve buscar o seu direito no Código de Defesa do Consumidor. É uma relação de acidente de trânsito? Foi contra uma empresa? Não é relação de consumo. Ali, como é um direito especial, é o direito de trânsito, você tem que buscar no Código de Trânsito Brasileiro. E assim vai. É um problema que você tem com o seu vizinho? Então você tem que buscar no Código Civil, lá no capítulo do direito de vizinhança, verificar aonde que incide o seu direito. Assim você vai identificar se a conduta foi violada ou não, se você tem o direito ou não. Então, você precisa fazer uma pesquisa antes para verificar essas situações. Os exemplos que foram dados aqui são situações que são mais rotineiras no juizado, mas isso aqui é só uma gota no oceano. Existem muitas outras situações que podem parar na justiça que são de direitos diferentes de trânsito, de consumidor, muitas outras coisas podem aparecer. O direito aéreo, que é uma coisa relacionada com uma empresa aérea, mas também vinculada ao direito consumidor, mas você tem que ver que atualmente existe até uma discussão sobre incidência do direito internacional, dos protocolos e tratados internacionais do direito aéreo, se vai prevalecer em frente ao CDC ou se não vai. Até então o CDC sobrepõe ao tratado aéreo, né, o tratado aeronáutico, do que o outro, mas foi reconhecida a repercussão geral e vai ser julgado daqui a alguns meses para ver se, olha, o direito aeronáutico prevalece sobre o direito consumidor. Afinal, todas as empresas se submetem a esse tratado, então elas precisam de previsibilidade. E no CDC já vem com dano moral e outras coisas que abalam o caixa e o fluxo dessas empresas que trabalham com margens reduzidas. Não é problema seu, também não é problema meu, mas agora é um problema do judiciário e é um problema maior para as empresas e eles têm um poderio de lobby muito grande. Pode ser que aconteça mudanças ou não. A ideia que você tem que entender é identificar o seu direito violado. É saber se a sua relação de consumo, verifica o Código de Defesa do Consumidor. Se é um direito de trânsito, verifica o Código de Trânsito Brasileiro para saber como é que se deu a dinâmica ali e quem é que teria razão. Existem situações que você retornará a ler e aí você vai falar assim, nossa, nem lembrava disso. Pode acontecer? Vai acontecer. Não é que pode, vai acontecer. Você, quando lê de novo o Código de Trânsito, você vai falar assim, caramba, até eu às vezes faço alguma coisa errada, vou me policiar. Então fique atento. Qual a escolha do caminho processual? Outra coisa que você precisa identificar é se você vai pelo juizado ou vai pela justiça comum. Depende da situação. E depende muito. Então, por isso que eu sugiro, faça uma consulta com um profissional, pague uma consulta para o advogado e veja com ele. Exponha o caso, converse, pergunte quais são as provas. O advogado não vai te falar quais não são as provas, eu só te falo as provas se você me contratar. Não, a consulta está ali para ele observar e analisar o seu direito. Entenda, quando você conversa com um advogado, ele vai conversar e vai te dar algum parecer com base no que você está relatando. Tente não glamorizar o seu relato, tente não puxar muito para o seu lado. Pergunte, aquela pergunta crucial, qual é o risco
concreto desse processo. Você precisa saber a verdade, porque só a verdade vai te fazer ter informação suficiente para analisar se vale a pena ir com o processo ou se vale a pena insistir na via processual. Quais são os riscos de receber? Quais são os riscos de não receber? Pergunte para o advogado: é possível identificar se a parte contrária é solvente ou insolvente? Alguns mecanismos são disponibilizados, o advogado já tem uma prática, ele pode falar: olha, pelo que eu vejo, a pessoa é uma devedora contumaz, a pessoa tem diversos processos no fórum. É possível consultar isso pelo processo eletrônico? É possível. Você consegue consultar isso na consulta pública? Consegue também, porque a consulta pública você coloca o nome da parte e o CPF. Se você tiver isso aí, vai listar os processos da pessoa, mas vai listar os processos da pessoa, é mais limitado o sistema, mas você consegue essa informação. Aí você vê, poxa, a pessoa está sendo réu em vários processos. Você não vai ter conhecimento do que é cada causa, qual cada processo. Você pode ver, de repente, o nome da parte aparece e mais nada. Algumas decisões são públicas, talvez você consiga abrir também. Então você faz essa investigação. O advogado consegue um pouco de acesso mais facilitado. Vai naquele Jus Brasil, que, na minha opinião, não serve para muita coisa, mas vai no Jus Brasil, tenta descobrir se tem alguma coisa por lá. Para você ter informação, você vai ter que pagar lá naquele portal. Então, de repente, sai mais barato a consulta com o advogado. Faz uma consulta com o advogado e faça as perguntas, por mais que você não queira receber a resposta. Não vai falar só, contar o seu caso do seu ponto de vista e perguntar qual é o seu direito e quais provas eu tenho que entrar e achar que é só isso. Não, não é só isso. Lembra, tem contraditório. E às vezes o contraditório pode te pregar uma peça. E esse é um problema. E aí você define quais são as provas necessárias, de acordo com a minha experiência, se você fez consulta ou não, o que você entende por justo, você já identificou qual era o direito, você já identificou quais documentos. A maioria das provas necessárias você vai encontrar naqueles 4 casos práticos que já expomos, e aí já te avança um pouco o conhecimento do que você realmente precisa. Outra coisa que você precisa fazer, um exercício prático de formulação de pedidos. Bom, você identificou o seu prejuízo, mas que tipo de pedido você vai fazer? Deu um acidente de trânsito, você levantou um orçamento, que pode não ser aquele adequado, né? Quando o mecânico chega e fala para você, olha, só quando eu desmontar tudo que eu vou saber. Bom, agora você tem que identificar realmente qual é o pedido que você vai fazer. Como, por exemplo, eu vou pedir o orçamento superficial, ou eu vou pegar uma outra opinião, ou eu vou desmontar o carro e vou pegar um pedido completo, pegar um orçamento completo para poder apresentar ao juiz. Sugiro que sempre apresente orçamentos completos. Isso que você precisa fazer. Você precisa analisar qual foi o seu prejuízo. O que acarretou? Teve um dano estético dentro do carro? Alguém se machucou? Teve alguma outra situação? Quebrou algum vidro que trouxe alguma cicatriz? Tudo isso depende. Então, assim, você precisa identificar qual é o seu prejuízo. O que aconteceu? Como é que se deu essa situação e quanto que vai me custar? Será que eu vou gastar com farmácia? É um prejuízo? Será que eu gasto com fisioterapia? É outro prejuízo. É tudo você tem que juntar e colocar no processo. Essa é a identificação correta do seu prejuízo. Teve dano moral? Analise. Vale a pena pedir? A justiça está concedendo nesses casos? Então você inclui. Não está, não inclui, até porque, dependendo da situação, fecha a porta de negociação numa conciliação. Escolha. Bom, agora você precisa escolher qual é o tipo de pedido que você vai fazer. Você vai obrigar alguma coisa? Obrigar a fazer? Obrigar a não fazer? Vai fazer um pedido condenatório? Vai fazer um pedido para se abster de fazer uma cobrança? Você precisa identificar, conforme o seu caso concreto, o que você quer no final. Por exemplo, a situação da negativação indevida do nome nos órgãos restritivos de crédito, você tem muito mais do que pedir para tirar o seu nome. Você precisa que o juiz reconheça que houve a falha na prestação de serviço. Você precisa que o juiz declare que não tem relação jurídica entre as partes. Você precisa que o juiz confirme a liminar de que não há uma cobrança no seu CPF e você precisa que o juiz condene danos morais. Veja, parece simples, mas são 4 coisas que você tem que pedir. Então você precisa identificar exatamente o que você vai pedir. Lembre-se, o juiz ele concede ou não os seus pedidos. Ele não te dá pedidos que você não fez. Isso seria aquela situação de julgamento extra petita, que é facilmente anulável pelo Tribunal de Justiça. Então fique muito atento com a escolha do seu pedido. Lembra, você pode fazer pedidos sucessivos ou pedidos alternados. Lembre-se, qualquer coisa, volte sempre em algumas das aulas. Basicamente aqui, na reta final, é um resumo de tudo que aconteceu ali atrás, onde foi um pouco minuciado tudo que você precisa saber. E o cálculo do valor da causa, você precisa apresentar sempre corretamente tudo. Nos prejuízos materiais, é a soma de todos os prejuízos. Se vai incluir o dano moral,
você tem que incluir todos os danos materiais mais o dano moral. Você precisa somar tudo. Algumas situações, suponha, cobrança de condomínio. Como se trata de condenação de parcelas sucessivas, o valor da causa pelo Código de Processo Civil já estabelece que é o valor da dívida atual mais 12 vezes o valor da mensalidade, daquela cota condominial. Suponha, existe uma dívida de R$5.000 e o condomínio custa 300. Então é 300 vezes 12. Então você já tem a noção que é R$5.000 da dívida mais 3.600. Nesse caso seriam R$8.600 o valor da causa. Por que é importante você observar essas nuances? A Lei dos Juizados Especiais e o Código de Processo Civil são seus melhores amigos na hora de você ingressar com o seu processo. Porque você não vai encontrar na Lei dos Juizados Especiais sobre as distinções do valor da causa. Você vai encontrar uma referência bem abstrata, bem genérica. Mas você vai encontrar também um artigo que vai falar que o Código de Processo Civil será usado subsidiariamente na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados. E lá no Código Civil fala que parcelas sucessivas precisam juntar 12 meses. Então você fala assim, poxa, mas ele só me deve 5. Mas a Justiça reconhece que as parcelas que se vencerem durante o processo também têm que ser contabilizadas. E nesse caso ela estabelece, olha, eu não sei quanto tempo vai durar o processo, mas vamos estabelecer aqui uma premissa. É o débito que você já entra para cobrar mais 12 meses. Então se a cota condominial é fixa, você vai lá e faz vezes 12. Se a cota condominial não é fixa, ela é variável mês a mês, você pega o valor médio das últimas cobranças que você está fazendo e aí coloca vezes 12. Você já tem um valor da causa para inserir no seu processo. Consegue compreender o racional? Porque isso influencia em custas. Às vezes, dependendo da situação, vai passar de 20 salários mínimos e aí você precisa contratar o advogado. Às vezes, também, dependendo da situação, pode passar dos 40 salários mínimos e você tem que ir para a justiça comum. Então não é só o débito passado. Em alguns casos, simulação da audiência. Bom, nesse caso você tem que entender que quando você entra na audiência é feito a apresentação das partes. Todas as audiências, seja de conciliação e a de instrução. O conciliador, no caso, apresenta as partes e você apresenta uma proposta de acordo. Receba, de repente, uma contraproposta. Se o réu falar simplesmente não dá, apresente uma segunda proposta de acordo. E aí você vai ter uma ideia se ele realmente quer ou não quer fazer esse acordo. Na nossa aula de conciliação, já foi passado algumas estratégias que você tem que assimilar para estar preparado. Assim, quando você vai preparado para a audiência buscando um resultado, você tem o plano A, o B, o C, o D, você tem inúmeros planos do que você acha que tá bom para você resolver. E você começa a colocar na ordem cronológica, dá prioridade para a menor prioridade do acordo, mas você não fecha a porta do acordo. E aí, em algum momento, dependendo da situação, se a pessoa não aceitou eventual 2 ou 3 propostas, pergunta, você gostaria de fazer uma proposta? O que você entende? Se ele colocar as argumentações dele de que ele tem razão, tente contra-argumentar e falar assim, olha, eu entendo o seu lado, mas nesse caso específico, é assim que é a regra, assim que funciona. Tente quebrar a resistência, porque acordo é aquela coisa de cessão, sabe? Cada um cede um pouquinho, a gente chega no meio termo, é como se fosse uma negociação de carro. Um pede mais alto, mas aceita menos. O outro oferece menos, mas aceita pagar um pouquinho mais. Não é o ideal, mas é uma forma de você resolver o problema. Lembra? Dependendo da situação, se você fez um acordo lá por um acidente de trânsito e a pessoa vai te pagar um pouquinho menos, tenta negociar esse desconto com a oficina. A gente fala, oficina, se eu te pagar à vista aqui, você dá um desconto? Quem tem Pix tem preço, entende? Se você consegue ter o valor à vista para pagar, você consegue chorar um desconto. A pessoa não vai deixar de fechar o negócio, porque você fala assim, eu vou pagar agora, eu faço o Pix agora. Deu 2.200 o conserto e você fez um acordo só de 1.800, fala assim, olha, 1.800 fecha, a pessoa vai analisar e falar assim, ó, fecho. Ou fecho em 1.850, ou fecho em 1.900. É negociação. Negociação não tem como prever todas as possibilidades, porque justamente é individual. Cada um tem o seu limite para chegar. Olha, o mínimo que eu posso fazer é 1.900, eu não consigo chegar em 1.800. Até porque, lembra, o cara vai dar a nota fiscal, já tem a parte do governo, tem os salários que ele tem que pagar, às vezes ele vai acabar ficando no 0 a 0 no teu serviço. Tenda mais ou menos isso. Se você oferecer uma proposta de acordo, a pessoa, nenhuma delas, peça para ele, olha, me dá um feedback, me fala aí, ó, você tem alguma proposta para fazer pra gente resolver essa situação tranquilamente? A gente pode resolver, fica tranquilo. Não estamos aqui para brigar, não tô aqui para te julgar, olha, acidente aconteceu, olha, se você não conseguiu instalar lá a minha porta certinho, eu entendo que você tá assoberbado de trabalho, não tem problema, vamos tentar resolver isso aqui num sábado à tarde, ou num domingo à noite, pode ser no domingo de manhã, que dia fica bom para você? Poxa, te espero, não tem problema, você quer um prazo aí, porque você tem
tem um serviço para terminar, então, poxa, passa lá, a gente combinou, fica tranquilo, né? E aí você consegue, isso aí é estratégia de negociação, você precisa ser negociante nessa hora. Não tem como você fugir disso. Bom, na audiência de instrução, o que você pode esperar uma simulação de uma audiência de instrução é que você vai ter lá o juiz, ele vai tomar o depoimento das partes. E aí entra aquela importância da coerência narrativa que você fez na sua petição inicial com o seu depoimento. Porque se você está sem advogado, o juiz pode querer tomar o seu depoimento. E além disso, se a outra parte constituiu o advogado, o outro advogado vai poder fazer perguntas para você. Então, como você já foi preparado para o caso, já tem noção, sempre tente soltar, olha, eu tentei fazer um acordo, até hoje eu estou esperando uma possibilidade de acordo. Plante a semente na cabeça do juiz para ver se, quando ele tomar o depoimento da parte contrária, ele já não pergunta, olha, o que te impede de fazer um acordo hoje? Depois, claro, de ouvir o depoimento dele e verificar o que está acontecendo. O juiz não dá pista nenhuma se ele vai dar procedência ou improcedência do pedido. Entenda isso. Ele vai agir de uma forma que ele tenta fazer uma mediação para as próprias partes chegarem num denominador. Mas ele pode fazer uma proposta do juiz? Ele pode. Mas ele vai fazer a proposta do juiz depois que ele entender as duas partes e qual é a pretensão de cada uma. Então, se o juiz te perguntar, o senhor aceitaria quanto para resolver esse acordo? Ele pode perguntar? Pode. Ele pode perguntar para outra parte, de repente, uma situação um pouco diferente, só para falar assim, olha, depois que a gente ouviu tudo, será que não é possível a gente fazer uma conciliação e tal? O que os senhores acham? O senhor está disposto? Estou disposto. O senhor está disposto? Essa pergunta constrange. A pessoa fala, estou disposto. Olha, analisando o caso aqui, o senhor recebeu tanto, não foi? Foi. Faltou alguma coisa? Faltou um pouquinho. E o senhor fez todo o serviço? Não fez e tal? Olha, posso ter uma proposta para vocês? Os senhores analisam para ver se está bom? E dá uma proposta do juiz. Tenha em mente que, às vezes, todos os planos A, B, C, D que você tinha de acordo pode ser diferente da proposta do juiz. Mas não descarte ela de princípio. Só entenda uma coisa. Você não é obrigado a aceitar a proposta do juiz. Doutor, a pergunta me constrangeu e eu não tive como dizer não. Sim, você tem como dizer não. Você pode dizer, não, para mim não fica bom. Para mim ficaria bom de outra forma. Apresente a contraproposta. Aí volta para uma daquelas que você já elencou de repente. Se for só uma questão que o juiz alongou um pouco o parcelamento ou alongou a entrega do serviço, não entenda isso como um prejuízo. Entenda isso como benefício, porque o juiz já identificou que talvez a pessoa, por conta de um problema financeiro ou um problema de tempo, ele vai conseguir resolver a situação dele só com um prazo mais alongado. Não discuta, fala assim, eu não aceito em 12, aceito em 5 no máximo, ou 3 no máximo, ou não, se for para mim, só se for à vista. Tente não fazer, só simplesmente recuse. Fale, olha, para mim, infelizmente, essa proposta não dá. E se o juiz te lançar a palavra para você poder dar uma contraproposta, aí você informa para ele, olha, eu aceitaria essa situação. E o juiz verifica com a outra parte, olha, assim, tá bom para o senhor. E vê se a pessoa vai falar assim, olha, mas assim eu consigo assado. E aí, volta a palavra para ti e o juiz está ali como um facilitador do diálogo. Entenda isso, não é que o juiz tem preguiça ou que ele não quer decidir. Não, ele quer resolver o problema de vocês. Ele quer que vocês conversem. É isso que ele está buscando. Para ele é indiferente se vocês vão fazer acordo ou não. Para ele seria bom e maravilhoso. O índice, nem tem índice de estatística, mas se ele tiver um índice pessoal de, olha, tantas audiências que eu fiz que deu acordo, para ele é bom porque ele vai se sentir mais estimulado a promover a conciliação. Porque se ele nunca conseguiu uma conciliação, de perguntar assim, da empresa trazer uma proposta pronta e aí a outra parte só aceitar, isso nem é estatística. Vamos falar bem sério. Isso aí é coisa do jogo. Agora, ele tomar a iniciativa de tentar fazer uma mediação, só se for para estatística pessoal, mas ele não tem interesse nenhum em prejudicar ninguém. Ele quer que vocês se acertem. E aí, verifique, depois que foi tomado o depoimento das partes, que é o do autor e do réu, vem as testemunhas, como já falamos anteriormente. Agora você tem conhecimento e já sabe se uma testemunha já falou sobre tudo que precisava ser dito, você tem um risco grande de levar as outras duas para depoimento. Simplesmente você pode desistir delas. A outra parte pode querer ouvir a sua testemunha? Depende. Se ela arrolou previamente a sua testemunha, a testemunha é comum, como falamos. Por exemplo, numa briga entre dois moradores de condomínio e os dois arrolam, por exemplo, o porteiro lá da recepção como testemunha, se um desistir, bom, o outro também arrolou, o outro não é obrigado a desistir, o outro pode ouvir. Mas se só um arrolou e esse que arrolou desistiu, falou, não quero ouvir não, já entendo que foi provado, a outra parte não pode pedir. Então existe essa estratégia na audiência. Se é um direito comum, alguma coisa tipo do condomínio, que vocês estão tomando depoimento da parte, suponha, no acidente de trânsito, que os dois conversaram lá
com um vendedor de uma loja que presenciou o acidente e só você arrolou, mas a sua testemunha anterior já comprovou o fato, já está tudo certo, você pode dispensar essa outra parte. E se a outra pessoa acreditou que você não poderia fazer isso, bom, aí ela se deu mal, porque ela precluiu, ela vai estar sem testemunha, sem prova oral na audiência. É uma outra nuance de estratégia para você pensar na audiência de instrução o que você pode fazer. Bom, na simulação que você tem que fazer do cumprimento de sentença, tudo isso você faz durante o tramitar do seu processo para saber se você vai pender para o lado de um acordo ou pender para o lado da execução. Se é uma empresa que você conhece que é uma empresa grande, talvez pender para o lado do acordo possa não ser interessante se você já ganhou e está cumprindo a sentença. Então, cada caso é um caso, você precisa analisar, você precisa da informação para ter um racional do que fazer. Essa é a proposta do curso. Bom, você fez a solicitação de pagamento, o que pode acontecer? A empresa pode pagar, processo ser extinto. Acontece. Algumas empresas entendem que quanto mais tempo demora o processo, maior fica a conta para pagar. Efetivamente, a conta fica mais cara. E aí ela já paga, já se livra do processo, já fica tudo certo. Se ela precisar de uma certidão negativa, ela tem, vida que segue. Mas se você fez a solicitação de pagamento e ela não pagou, já incidiu 10% no seu crédito. Você aumentou. Se a condenação era R$2.000, 10% a mais vai dar 2.200, a execução segue lá. E aí, quais são as medidas de execução? Bom, o juiz ele vai disponibilizar de várias ferramentas que ele tem para poder fazer penhoras, como a penhora do Bacen, a penhora do Renajude, a penhora de bens na residência, ou a penhora de bens no estabelecimento comercial, ou a penhora de salário, se for o caso de uma pessoa física. Lá no término, ele pode determinar também a quebra do sigilo fiscal e solicitar as 3 últimas declarações do imposto de renda. Então, assim, existem várias medidas que o juiz pode te oferecer. Entretanto, é você que tem que solucionar. Alguns despachos já vem todo um ritual do que o juiz está disponível a fazer. Ele fala, se for possível, né, se houver solicitação de Bacen, passa. Aí daí já colocar, se houver solicitação do Cisbajude, deferido, desde que junte atualizado o cálculo. Aí você já sabe que ali o juiz já vai conceder. Aí ele fala, se for frutífero, vai acontecer tal situação. Marque uma audiência de conciliação pós-penhora e aí intime-se as partes para comparecimento para ver se faz um acordo. Ou ele fala, se for infrutífero, já intime-se o autor e aí coloca lá ponto e vírgula, letra B, solicitação de renajude. Então ele vai te dar, tudo depende do juiz. Alguns juízes já antecipam tudo isso, que é para o cartório ficar atento no rito da sequência que ele está deferindo. E aí você pega essa informação, guarda para você e já fala, poxa, já tentei o Bacen, já tentei o renajude. Qual é a próxima coisa que o juiz pode dar? Ele já vai estar definido ali naquele despacho. É muito comum, porque eles pegam um despacho pronto, basicamente, trocam pequenas partes e já inserem no processo. E esse é o modus operandi para toda a justiça. Vai seguindo modelinho, às vezes atualiza, às vezes não atualiza, às vezes o advogado tem que chamar a atenção que a lei mudou e o juiz altera o modelinho e volta o modelinho para circular. É sempre assim. Então você vai entender. Se você tiver mais de um processo, você vai entender que há essa repetição. Se você tiver um processo só, isso vai parecer uma novidade para você, mas não entenda que o juiz sentou lá e escreveu tudo aquilo lá para o seu processo. Até porque não dá tempo, é muita demanda para cuidar, é muito processo para julgar, é muito processo para executar, é muito despacho para fazer, tem audiências e tem outras tarefas que o juiz tem que fazer. Atender advogado, atender a parte, atender o cartório, atender correição parcial, frequentar fóruns, viajar de férias, 60 dias de ausência, tem um recesso forense, tem muita coisa, então ele tem que acelerar o processo dele. E aí, para acelerar, ele usa os modelinhos prontos que são adaptados, claro, todos eles personalizados para aquele caso concreto, pela assessoria do juiz. O juiz só às vezes dá um despacho em lote. Às vezes a gente vê, por exemplo, como advogado, chega lá 10 movimentações processuais daquele juiz. Você acha mesmo que ele deu aquelas 10 decisões naquele dia? Eles nem colocam mais a data no despacho, que eles sabem que vai demorar para entrar no sistema. Ele coloca assim, assinado e datado digitalmente. Então quando ele assina, já pega a data, aí parece que foi daquele dia. Entendeu a pegadinha? Na verdade não é pegadinha, entendeu? O jeitinho brasileiro? É isso que eu quero dizer. Bom, aí você analisa. Tem medidas de execução disponíveis, você tentou, a possibilidade de penhoras você tentou, se deu certo, não deu certo, verifica cada caso o que vale a pena, continuar com o processo ou você buscar um acordo. Você pode a qualquer momento, dentro da execução, fazer uma petição ao juiz e solicitar que seja marcada uma audiência de conciliação, justamente porque esse é um dos objetivos do juizado, esse é um princípio norteador, a conciliação. Então o que você faz? Peça ao juiz para poder marcar uma audiência de conciliação e lá você vai tentar de novo, nem que seja um prazo alongado, porque você tem que acender o alerta. Você está tentando um monte de coisa,
coisa e não está dando resultado, acende o alerta que você pode ganhar e não levar. E aí já começa a pesquisar para ver se a pessoa está devendo para outra pessoa, para você tentar buscar essa terceira pessoa para você tentar negociar esse crédito, porque você vai ter o crédito e nada mais por enquanto. Então tenta fazer todas essas coisas. Quais são os erros mais comuns observados nos casos práticos? Bom, falta de prova. Se você não tem a prova, o juiz ele não olha só a narrativa da parte. Ele não vai pela história mais bonita, porque se fosse assim, escritores de livros nunca iam perder um processo. Alguns iam, com certeza, porque tem livros horrorosos, mas tem livros muito bons. Então não é isso que o juiz olha. Ele olha se a narrativa está coerente com as provas. É isso que ele busca. Tudo que você alega, lembra, você tem que trazer uma prova junto para reforçar o que você está falando. Então se você alega a culpa é dele no acidente, você tem que ter um documento que comprove isso. Não pode, de repente, daí a outra parte falar assim, não, mas não foi culpa minha, foi culpa do outro, e não apresentar nenhum documento. Se a parte autora apresentou, ela tem vantagem sobre a sua argumentação, porque a sua argumentação é desprovida de provas. Então não basta chegar lá e contar uma história triste para o juiz e dizer que você é a vítima e não tem nenhum documento. Depende do caso. Relações de consumo, como por exemplo, negativação indevida do nome no SPC, você não pode fazer a chamada prova negativa. A prova negativa, por exemplo, é uma coisa que é impossível de você provar. Eu não tenho como provar que eu não recebi uma dívida. Se eu estou cobrando cheque, eu não tenho como provar que ele pagou. Quem tem que provar que pagou é a outra parte. Isso está no Código Civil. Prova do pagamento se faz com a apresentação do recibo. O mesmo código fala para você, se eu sou o credor, eu tenho o cheque e não quero te devolver o cheque quando você vem pagar, você pode se recusar ao pagamento. Então, essas situações já estão todas no Código Civil. Essas coisas têm mais de 100 anos. E às vezes as pessoas agem completamente errada por muito tempo, na hora de mudar o jogo. Então tem que entender como é que funciona. Então se você vai alegar que você não recebeu, quem tem que provar é a outra parte. Então você não precisa fazer essa prova, que é uma prova negativa. Mas se você é uma pessoa que está fazendo uma ação proativa, assim, mas esse cheque eu já paguei, então você tem que ter um documento que comprove, porque senão você vai ter que pagar. É o ditado, pagou mal, pagou duas vezes. Ninguém torce para alguém pagar mal. Existem pessoas que não dão recibos? Existem, mas elas acham que é assim mesmo. Só que você agora tem informação. Se você vai pagar uma conta e a pessoa não quer dar a quitação ou pagamento parcial, não pague. Duvido que a pessoa não vai dar o recibo, ela quer receber, ainda que seja uma parte, ela tem que dar o recibo. No caso do cheque, por exemplo, você não precisa do recibo. O que você precisa no cheque, na nota promissória? Você precisa que a pessoa anote lá data e o valor do pagamento dizendo que é um pagamento parcial. Ou seja, se ela for cobrar o cheque, é muito comum isso, todos os juízes pedem que você coloque a digitalização do cheque frente e verso. Porque a lei do cheque, a lei da promissória fala que é feito os pagamentos parciais com anotação no verso do título. Então você precisa fazer a anotação. Então se você fez um negócio na nota promissória que uma loja vendeu para você, suponha, material de construção, você foi lá e comprou 3 mil em material de construção, você ficou de pagar 6 parcelas de R$500 e você foi lá e pagou a primeira e não pegou recibo. Certifique-se que atrás da nota promissória está escrito, olha, no dia 10 de fevereiro de 2026 foi pago R$500 e assina do lado. E assim vai. Toda vez que você pagar, você assina ali. Você não precisa pegar o recibo, porque a própria lei já fala que tem que fazer essa anotação no verso. Por isso que você tem que entrar com uma cobrança disso, alegando, olha, eu tenho aqui a cobrança da nota promissória é R$3.000, mas a parte já pagou 2 mil. E aí você vai colocar à frente o verso. Porque se eu não falo nada que eu recebi, eu tenho que pagar em dobro, que é o que diz o Código Civil. Você entende a dinâmica? O código, ele estabelece uma relação ética para as partes agirem. Tanto um lado como o outro, se agir errado, tem suas penalidades. Se você pagar e não pegar um recibo, você tem uma penalidade, você vai ter que pagar de novo, porque você que tem que provar que pagou. E a outra parte, se ela não disser ao juiz que já recebeu uma parte, uma fração daquele valor, ela tem que te pagar em dobro. Entende a dinâmica? Ela não pode cobrar a dívida toda, ela tem que cobrar só a parte que falta. É mais ou menos isso. Então a falta de provas é um dos erros mais comuns observados no juizado. Então entenda como é que é essa dinâmica, entenda. Se você alegou, você tem que provar. Se você não tem como provar, é prova negativa. Identifica qual é a situação, cada qual é um rito, é um procedimento, é uma estratégia que você leva. Outra coisa, narrativa confusa. Se você faz uma narrativa sem pé na cabeça que ninguém consegue entender, fica difícil para o juiz decidir. E esse erro comum pode te dar a extinção ou a improcedência do seu pedido. Porque se o juiz tiver que adivinhar o que foi que você disse e ele não consegue entender a prova que você colocou e a outra parte é um pouco mais organizada, você vai sofrer uma improcedência. Pedidos mal formulados. Aquele caso reiterado de todo o curso que nós usamos. Se você pegou um orçamento estimativo do mecânico que falou, olha, do que eu consigo ver aqui é 3 mil, mas depois que desmontar
descontar, eu vejo se tem mais algum problema, e você levar só 3 mil e pedir para o juiz apenas esse valor, sem aguardar, sem ter um pouco de paciência, ou sem querer gastar para o mecânico, desmonta tudo aí, vamos dar uma olhada no que precisa. Porque ele pode falar, olha, tá tudo certo, é só 3 mil. Você pode falar assim, então deixa aí desmontado, qualquer coisa, eu me acertando com a pessoa lá, eu venho aqui, nem precisa pagar para montar, converse com ele, chegue numa solução. Às vezes ele não vai desmontar pecinha por pecinha, ele vai tirar o paralama, ele vai dar uma olhada em outra coisa, ele não vai precisar desmontar todo o motor para ver se teve dano no motor. Ou o motor tá ligando ou não tá ligando, ele já identifica ali superficialmente onde que tá, se deu um rompimento de cabeçote, ele tem que desmontar, né? Mas se houve o rompimento do bloco, já é visível, ele vai conseguir ver. Então não é tão complexo a situação. Até porque se fosse complexo, você tinha que ir na comum. Então, faça um pedido bem formulado, porque aí vai dar bom no seu processo. Outra situação, a falta de preparo para a audiência. Poxa, você fez tudo sozinho, você sabe do seu caso e não se preparou para o ato. Na audiência de conciliação, você não pensou o que tá bom para resolver esse problema. Quais são as propostas que eu poderia fazer? Você pode fazer proposta. Essa proposta você lança para ver se o réu aceita e para ver qual que é a recepção dele em recepção e disposição em fazer um acordo. E aí você tem a proposta A, B, C, D, E, quantas forem. E dependendo da situação, o mediador ainda vai te ajudar. Outra coisa é você não estar preparado também para audiência de instrução. Você não relembrar os detalhes do caso, você não ter estudado as provas que você juntou, você não ter lido a defesa do réu para ver o que ele alega lá, para quando o juiz te perguntar alguma coisa, ou o advogado da outra parte te perguntar, você poder contrapor certinho com sua argumentação oral. Porque ali você não pode consultar nada. Algumas pequenas anotações você até consegue, como por exemplo, apontar para o juiz o evento, né? Qual é o movimento que está aquela prova, para pedir para ele mostrar, ou para falar, não, o vídeo do evento 2.3 já mostra certinho como que foi a dinâmica do acidente. Esse tipo de anotação você pode ter. Você não pode levar o seu depoimento escrito. Isso não tem como. Então você tem que saber, você tem que estudar, tem que se preparar, você tem que conhecer o teu caso. Você já conhece o teu caso, você precisa de preparação para esse dia. E não deixe para fazer no último dia, hein? Porque é em cima da hora, você não vai assimilar muito bem as coisas. Pode chegar na audiência, muita gente é marinheiro de primeira viagem, pode dar um pânico e começar a responder tudo de forma truncada e fora de contexto. Tudo pode acontecer. E acontece muita coisa em audiência. E a outra coisa é uma expectativa irreal sobre a execução. É achar que simplesmente você ganhou, a justiça vai executar e você vai receber. Então você não tem que ter uma expectativa real de que o réu, o executado lá do outro lado, ele pode ser insolvente. E você pode não ganhar. E a justiça não tem nada para fazer para você a não ser te dar uma certidão de crédito. É o ápice do término de um processo frustrado, é a certidão de crédito. Claro, você já sabe agora que dá para fazer outras coisas depois dessa certidão. Mas, infelizmente, às vezes a pessoa fala, poxa, ganhei na batida de trânsito, a pessoa vai ter que me pagar lá 4 mil reais, que é o dano que deu no meu carro aqui, e achar que vai receber simplesmente porque a justiça mandou penhorar a conta dele. Chega lá, tem 0,00 reais. Chega lá, tem um valor abaixo de 100 reais, e a própria justiça já dá o despacho. Olha, valores ínfimos, já desbloqueia a conta. Já até volta os menos de 100 reais para a pessoa que está devendo. E é complicado. Você precisa ter uma expectativa real sobre essa execução e acender o alerta na hora certa de quando vale a pena fazer um acordo, por mais injusto que possa ser, para você não ficar só com a certidão. Porque se você não encontrar algum outro credor desse devedor, ninguém para poder negociar essa certidão de crédito, você vai ficar com ela para você. E passado aí 5 anos, ela vai prescrever. E aí você acaba não recebendo. É um problema. Então não cria uma falsa expectativa de que você vai executar e já vai dar certo. Muito cuidado, contenha a euforia, só acredite vendo. E quando isso acontece? Quando dá uma penhora no banco que deu 100% a condenação e vincula no processo. Ainda assim, espera. Porque se a pessoa manifestar que é salário, pode ser que saia somente 90% seja devolvido para ele e 10% vem para você. Contenha a euforia e contenha a ansiedade, porque tem vezes que não dá para resolver o problema de forma rápida. Ele demora um pouco mais. Não quero assustar, não quero criar o caos, não quero falar que você precisa de advogado. Não é isso. O que eu quero te falar é assim, não cria muita expectativa com a justiça, porque acontece de você ganhar e não levar. E acontece com muita frequência. E não é com você, é com todos. É com muita gente que isso está acontecendo. Tem muita gente que faz negócio mal feito, ou sofre um acidente injusto de trânsito, ou um prejuízo. Por exemplo, a pessoa instalou algum, sei lá, ar-condicionado
ar-condicionado na casa do vizinho, que jogou o dreno que veio no seu terreno, de repente tinha um buraco lá e acabou até fissurando o muro, às vezes caindo o muro, às vezes causando um prejuízo, que entrava até animais por baixo, porque de tanta erosão que deu aquela água lá, e você não consegue resolver. Então toma muito cuidado, pode acontecer muitas coisas, muitas situações que você não vai prever, porque justamente cada pessoa responde de uma forma subjetiva, de uma forma muito individual às execuções. Cuidado. Como evitar erros processuais? Bom, sempre organize previamente o seu caso. Tenha paciência para entrar com o processo. Junte suas provas, enumere elas, coloque de forma adequada no processo, faça a apresentação de toda a narrativa processual, faça um planejamento estratégico. Se você vai organizando todas as provas, fala assim, olha, eu vou levar essa situação por 30 dias. Durante esse tempo, você faz duas coisas. Faça um planejamento estratégico do processo, tente fazer uma negociação extrajudicial com o réu e nesse tempo, não fica só apostando na conciliação, vai se preparando. Junte aquela pastinha no computador, coloque todos os documentos dentro, abra um documento de texto, vai digitando tudo o que aconteceu, isso já vai te facilitando lá no tempo e conheça as etapas processuais, todas as escadinhas, tudo que você pode subir para alcançar o êxito no teu processo, porque você, ao tomar a rédea da situação e você ser o autor, você tem aquele compromisso de consultar o seu processo, você tem um compromisso de comparecer em ao menos 2 audiências ou dependendo uma terceira se o juiz pautar, você tem que ter essa disponibilidade de comparecimento. O servidor vai te intimar, você vai ter que, o prazo já começa a ocorrer no dia seguinte, você precisa cumprir. Veja a sua logística, como que você vai fazer. A minha comunicação com o tribunal é pelo WhatsApp, é pelo balcão virtual, ou eu levo as coisas lá no balcão físico, lá no fórum, ou eu consigo mandar por e-mail. Estabeleça tudo isso conhecendo as etapas processuais. Esse planejamento só vai te dar bom no processo, só vai te dar êxito, só vai te proporcionar uma experiência mais agradável possível. Porque se você distribui teu processo, já não comparece porque não fez a anotação adequada do dia da audiência, ou anotou errado e já não comparece, o teu processo é extinto, você é o autor. Se você é o réu, recebeu a cartinha, já começa a se organizar. Primeira coisa, tenta buscar uma conciliação antes mesmo, vai ter o telefone da parte, vai ter o e-mail lá na cartinha de citação, porque você tem que informar isso quando você distribui um processo. Tenta ver com a pessoa se dá uma conciliação, se dá um acordo, se você consegue explicar seu ponto de vista. Não discuta o caso com essa pessoa, porque vocês não estão ali na parte extrajudicial para dizer quem teve a culpa. Não, vocês estão ali para chegar. Como a gente pode chegar numa solução? Será que você aceitaria tal valor? Eu posso parcelar? Como é que eu posso fazer? Poxa, eu entendo que eu tenho direito. Você consegue ver meu lado? Você consegue pensar isso? E aí, se você tem algum argumento, fala assim, poxa, mas é que o Código de Trânsito fala mais ou menos isso. Talvez eu entendi. Joga um verde. Talvez eu não entendi. Daí eu vou ter que alegar isso pro juiz. Aí se a pessoa leu e falou assim, realmente, eu acho que ele pode estar com a razão. Vamos ver se dá um acordo. Gente, é táticas de negociação. Tente resolver. Claro, se você é o réu, tá vendo que não vai ter possibilidade de acordo, não fica parado. Você já recebeu a citação, já tem uma data para você comparecer. Então o teu prazo às vezes é muito curto para você juntar provas. E aí nesse momento você já começa a juntar tudo. Você pega o seu orçamento, você pega os seus danos que você teve, junta, faça narrativa, se você tem fotos, se você tem vídeos, o que você tiver de documentação. Se você tem conversa, a conversa de tentativa de negociação, tanto para o autor quanto para o réu, é irrelevante para o processo. O juiz não quer saber se vocês conversaram fora do processo ou dentro do processo. Ele vai, quando o juiz for analisar, ele vai analisar argumentações e provas. Quem provar melhor vai levar o processo. É isso que ele vai olhar. Então você tem que ficar muito atento. Não fique parado só esperando a data da audiência para ver o que você pode fazer. Não. Se você é o réu e acha que está com a razão, consulta um advogado. Veja se você tem uma tese viável para poder vingar no teu processo. E aí você pode pensar, será que eu faço acordo? Não, acho que não, né? Porque se eu tenho uma probabilidade maior de ganhar, então eu não vou fazer proposta. Eu vou levar a minha argumentação. Aí você leva a tua argumentação para o processo. Então analise para ver. Não fique parado só esperando a data da audiência. E na data da audiência, nem o autor se preparou, nem você se preparou, ninguém tá ali para resolver nada, tá ali só porque o juiz mandou e acaba que não dá em nada. E aí vai ter outra audiência, vocês vão ter um reflexo porque, como eu falei, não tem como dar empate. O juiz não vai dar empate para vocês. Vai dizer, cada um fica com o seu prejuízo. Ele não vai fazer isso. Bom, alguém vai perder e aí, se for o caso, vai ter que recorrer, aí vai ter que contratar advogado, aí vai ter mais despesa. Então, tente diminuir o prejuízo. Faça análise econômica financeira do processo. Se vale a pena levar adiante ou não vale a pena adiante. Você que é réu, por exemplo, se o advogado vai te cobrar um determinado valor,
valor, verifica, será que eu consigo, ao invés de gastar com o advogado, um valor menor para fazer um acordo? Economicamente falando, para você seria mais vantajoso, mas você não está dizendo que você tem culpa no processo. Quando a gente faz um acordo no processo, é um acordo para encerrar a discussão. O juiz não vai dizer que não vai fazer o acordo, que não vai homologar. Se vocês conversaram de apenas trocar um abraço e pedir desculpas como uma forma de composição, o juiz vai homologar. E se bobear, ele vai exigir que seja audiência presencial para cumprir o acordo. Mais ou menos isso. Então entenda, às vezes, economicamente falando, não vale a pena seguir com o processo, vale a pena se livrar dele. Literalmente, se livrar do processo. Porque uma vez que homologa um acordo na justiça, a pessoa não pode reclamar daquela coisa de novo. Não tem como. Isso se você souber fazer um acordo bem elaborado. Você precisa aprender a fazer acordo. Bom, fez tudo isso, se organizou, fez o planejamento, tem um conhecimento das etapas processuais, você está apto a evitar algum erro. Entenda, quando eu insisto em falar que a conciliação pode ser a melhor coisa, é com base em todo esse percalço. Você já está aqui, ó, aula 27. Nós só temos mais uma para terminar o curso. Todo esse tempo, você consegue imaginar? Você pensa assim, poxa, mas assistindo as aulas foi chato, foi complicado. Nossa, passei um tempo, né? Foi. Puxa vida, foram algumas horas. Agora você pensa, se você somar todas as aulas, vai dar algumas horas. Agora você pensa, e o teu processo que pode durar anos? Não vai ser mais chato ainda? E olha que a informação você tem aqui. Aqui você tirou algum proveito, você teve alguma coisa para mudar a sua vida. Você recebeu um conhecimento prático. E lá naquele processo, será que você não vai tirar só frustração, aquela coisa de expectativa emocional que não deu certo, descrédito que a justiça funciona, que fala assim, poxa, a justiça não funciona. Lembra, você não pode mais falar isso. Você sabe que ela funciona e é do jeito dela e como que ela age. Então você não pode chegar e falar que ela não funciona. Mas você se adequou como é que ela funciona? Você estava preparado para enfrentar essa situação? Então às vezes vale a pena o acordo e evitar todo esse perrengue, porque pelo menos você protocolou a ação, já tem a data para resolver e você resolveu. Ali acabou. Tá mais simples e mais tranquilo. Menos chato que essas aulas, aparentemente, né? Porque eu acho que você não deve estar achando chato que você está na aula 27, é como se fosse o aluno na faculdade. É sexta-feira, segundo horário, quase 11 horas, todo mundo louco para sair, o professor não para de falar. É mais ou menos isso. Mas às vezes você tira proveito dessas situações. É isso que eu espero que você faça. Qual a importância, então, da sua postura como cidadão no processo? Boa fé. Você já sabe como agir. Você tem que ter clareza na comunicação e respeito às etapas judiciais, que é um passo de cada vez. Não dá para você pular, não querer a conciliação e já ir para a instrução, porque você sabe que a pessoa não vai conversar, que não quer conversa, você já tentou e não deu certo. Na frente da justiça, às vezes as pessoas agem diferente. Saiba disso, analise o perfil da pessoa, tente entender e você pode alcançar um resultado melhor. E aí você tem que pensar assim, será que vale a pena entrar com um processo? Será que vale a pena passar por tudo isso? Poxa, eu já passei por 27 aulas e foi chato, parece que não é legal. Depende. Faz análise do seu prejuízo. O meu caso, da gaveta, com a chave, R$140. Vale a pena entrar? Para mim não. Para você pode não valer também. E pode ser que vale a pena. Não use um processo judicial como um laboratório, como, por exemplo, um aprendizado. Eu vou abrir o processo só para ver como é que é. Eu sei que o valor é baixo, eu sei que não compensa, mas eu vou abrir, qualquer coisa lá na sentença eu desisto. Não faça isso. Lembra do nosso slide anterior. Haja com boa fé. Não precisa movimentar o judiciário para isso, porque às vezes você movimenta esse processo e acaba ficando vinculado nele. E aí acontece uma coisa mais séria, de um acidente de trânsito, um dano pode ser maior, você vai ter que cuidar de dois processos. Sua agenda de compromisso já vai alterar um pouquinho. Você vai ter que comparecer em mais audiências. Toda vez que o juiz der um despacho no processo, você vai ter que cumprir, você vai ter que despender um tempo. Como é que está a sua organização de tempo? Vale a pena você gastar seu tempo para fazer um laboratório? Eu acho que vale mais a pena você ver as aulas tudo de novo para consolidar um entendimento de vez do que abrir um processo por uma coisa que possa não valer a pena, só para dizer que aprendeu com a experiência, ou nunca faça isso, para dar uma lição na outra parte. Isso aí se chama assédio processual. Existem teses que já estão vingando na justiça e quando a pessoa entra só para fazer o assédio processual, estão sendo condenadas aos prejuízos que causam, entende? O juizado não está imune. Lembra, você já teve uma aula sobre isso que fala que o juizado pode condenar em litigância de má-fé. Então não deixe a situação escalar esse ponto. Então analise se vale a pena ingressar. Analise se você tem provas suficientes para ganhar o processo. Porque se você não tem provas, espere, trabalhe o seu caso. Não tenha ansiedade, o seu caso não vai perecer, ele não vai deixar de existir em 2, 3, 4, 6 meses.
Não vai acontecer isso. Então tente buscar, porque se você se esforçar em buscar as provas e não conseguir, quer dizer que você não tem como provar para o juiz a narrativa que você vai apresentar, e aí o seu caso pode ser improcedente. Então por que você vai entrar? E pior, lembra, existe o pedido contraposto. É um risco real do réu pegar essa situação que você levou e falar: juiz, não é eu que devo para ele, é ele que me deve. E o juiz pode reconhecer ainda. Então, o que está quieto, não se mexe. Tente apresentar provas conforme sua narrativa. Estude o seu direito, busque o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Trânsito, o Código Civil, verifique se são outras situações de legislação que cabe no seu caso, para ver se vale a pena entrar. Porque pior do que ganhar e não levar é entrar e perder. Isso com certeza é pior. Você entra com uma expectativa e sai de lá devedor. Agora você não pode falar que ninguém te avisou que isso poderia acontecer, né? Bom, foi para a audiência, analise o comportamento do réu. Antes disso, como é que ele está se comportando? É o marceneiro que não te responde mais? É o cidadão que você apresentou o orçamento de um acidente de trânsito que não te deu o resultado? É uma empresa que não conversou com você sobre um eventual erro que aconteceu de colocar o seu CPF no Serasa e ela já retirou? Analise o comportamento do réu. Sempre analise, para você saber, será que essa pessoa vai agir para resolver o problema, ou ela vai empurrar o problema, ou ela não quer resolver o problema, não tá nem aí para nada. Você consegue identificar. Se foi para a justiça, na audiência de conciliação, você tá bem preparado e tem várias propostas para apresentar e a pessoa não se propõe a nada, você já tem um indício de como vai correr seu processo. Então, analise tudo antes de ingressar com a ação. Avaliação da capacidade de cumprimento da decisão. Por exemplo, analise se a pessoa vai ter condições de te pagar. Porque se ela não tem condições de te pagar, você vai passar por mais tempo, mais de ano, porque vai demorar para o juiz dar a sentença e você começar a executar. E depois mais um tempo ainda, que pode passar mais um ano ainda, e você ainda não conseguir receber. Verifica se o réu tem capacidade de fazer o pagamento. Porque aí você vai se policiar e vai ser inteligente, vai falar assim: poxa, eu vou fazer um acordo. Péssimo, não era o que eu esperava, mas eu prefiro fazer um acordo do que não receber nada. Tenta fazer essa análise para ver se você vai conseguir alguma coisa positiva do processo. Essa é a ideia do curso. É você resolver a sua vida. Saber defender seus direitos. E defender seus direitos não é só na justiça, também é fora dela. É fazendo um acordo, é buscando uma solução, é aprendendo técnicas de negociação. É muito mais efetivo para você conseguir resolver os seus problemas. Afinal, se você foi para a justiça, você quer resolver o problema. Você não quer que ele vá durar anos e não vá ter uma solução. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, haja com inteligência, haja com estratégia, que só vai ficar, a sua perspectiva de justiça vai melhorar com isso. E evite, se você puder, abrir uma ação. Acredito que hoje em dia, se resgatar a conversa e ter o jeito certo de iniciar ela, você pode resolver seu problema sem ter que ir na justiça. Porque a justiça não é para fonte de renda, não é para qualquer coisa pedir dano moral. Ela não dá, você vai gastar seu tempo à toa, vai ficar como se fosse um karma te segurando, quando você podia pegar toda a sua energia e criar um novo projeto pessoal, abrir uma empresa, fazer alguma outra coisa e dar toda aquela atenção do que ter que despender com alguma coisa que é negativa. Um processo é uma coisa negativa para a vida das pessoas. Tenho certeza, se todos fossem corretos, não existiria nem conceito de justiça, mas ela só existe porque algumas pessoas estão na marginalidade, não estão agindo conforme. Mas entenda, você já percebeu que não é às vezes porque ela quer agir assim, é porque ela não consegue agir assim. E ela não vai às vezes deixar de pagar porque ela não consegue pagar, entende? Existem várias nuances que você precisa compreender ao longo da jornada. Eu agradeço a paciência, agradeço a resiliência e qualquer dúvida, deixe aqui na seção de comentários. Eu responderei o mais breve possível. Um abraço e até a nossa última aula. Meu obrigado.